Estamos ao vivo para te ajudar a entender um pouco mais a respeito desse mundo dos esteroides anabolizantes. E o assunto de hoje é um assunto muito pedido, muito recorrente, de como não broxar dentro de um ciclo de esteroide. Olha que assunto rico, olha que assunto interessante, eu tenho certeza que isso te interessa e muito. Cara, o negócio é o seguinte... Esse assunto, ele faz sentido para você? Então fica comigo até o final, vamos comentar muita coisa, muitos detalhezinhos para te ajudar aí dentro do seu ciclo. Esse assunto, ele faz sentido para algum amigo que tem palmolescência? Tem um íconezinho aqui do aviãozinho. Dispara para ele e fala, cara, ó, você que fica com essa palmolescência danada aí, assiste essa live do Dr. Jorge para que você entenda cada vez mais. Faz sentido para alguma amiga que tá com um boy passando por isso? Dispara um aviãozinho para que assista essa live. Assunto muito importante. Pessoal, o negócio é o seguinte. Quando a gente fala de esteroide, né? Obviamente é importante a gente focar em entender o esteroide como um medicamento, né? Todo medicamento, qualquer um, desde uma dipirona, tem. Por que usa? Óbvio, tem indicações clínicas. O esteroide não foi feito para que você fique fortão, bonitão, gostosão, com a libido lá em cima. Não foi feito para isso. Isso acaba sendo uma consequência. Ele foi criado dentro de um contexto de patologias desde déficits hormonais, condições que cursam com caquexia. É utilizado também em crianças, em mulheres, então dentro de contextos clínicos. Então tem indicações muito bem descritas na literatura. Obviamente, os esteroides anabolizantes, que mais uma vez são medicamentos, têm colaterais, claro, como todo medicamento. Tem prós e tem contras, né? Tem interações medicamentosas, acabam interferindo com algum medicamento. Então tudo isso faz com que a gente encare ele dentro, farmacologicamente, dentro de uma característica de um medicamento. Só que aí quando a gente parte para os assuntos relacionados a colaterais, que existe toda uma gama de colaterais que sempre discutimos aqui para estar orientando vocês, para estar quebrando objeções e para estar realmente transmitindo o nosso conhecimento, existem todas uma gama de colaterais. Tem colaterais que as pessoas, estão nem aí. Talvez nem sabem a gravidade de tudo isso. Tem colaterais que os indivíduos, né, principalmente homens, vão ficar mais ressabiados, né? Não gostariam de desenvolver um colateral, por exemplo, uma ginecomastia. E tem um cunho também machista, né, um cunho cultural, até porque esse cara ele começa a perder a masculinidade dele, né, perante a sociedade, né? Então começa a ter um padrão feminino. Então isso machuca ele, né? Machuca o seu ego. Então por isso que os homens ficam muito receosos no desenvolvimento de ginecomastia. Os homens também, eles ficam muito receosos com a queda de cabelo. Óbvio, perde sua identidade, né? Talvez cria uma baixa autoestima frente àquela menina, frente à sociedade. Mas se eu fosse apostar todas as minhas fichas no colateral que fosse que amedrontasse mais os homens dentro de um ciclo de esteroide, e não só dentro de um ciclo de esteroide, como qualquer outro, né, utilização ou momento da vida, é relacionado à disfunção sexual. Isso te amedronta? Então fica comigo até o final, porque eu vou te dar muitas dicas a respeito de como evitar esse colateral. É claro, né, meus amigos, quando a gente fala a respeito de disfunção sexual, a gente também não pode focar somente em um aspecto ou outro. Não, a gente vai ter que destrinchar, né, todos os detalhes, todos os aspectos, os pilares do que faz parte da saúde sexual. Porque você já percebeu que a maioria das pessoas encaram saúde sexual ou queda de saúde, ou problema, né, de saúde sexual, alguma disfunção sexual, como simplesmente broxar? E não é somente isso. Vamos separar para a gente consiga explicar para vocês alguns pontos importantes. A primeira coisa que você vai pensar dentro da saúde sexual, que realmente é o que antecede a relação sexual,
é a libido, que você escuta tanto, né, a respeito dessa palavra libido. O que você vai entender por libido? Tanto você homem, quanto você mulher que esteja me assistindo. A definição de libido está relacionada ao desejo sexual. Você está tendo vontade de ter relação sexual? Então você vai se perguntar a respeito disso. Você tem tesão pelo seu parceiro ou parceira? Você sente vontade de fazer sexo com aquela pessoa? Então se pergunte isso. Só que tem um detalhezinho. Libido também não é só vontade. Libido está relacionado à receptividade. Porque às vezes você não tem vontade e também você não é receptível ao sexo. Isso acontece demais com o público feminino. Sabe aquela mulher que quando o cara cutuca ela com a vara à noite ali, ela, não, tô com dor de cabeça, né? Não, hoje não sei o que, inventa cada desculpa. Então, porque a mulher, ainda que ela esteja com uma baixa libido, isso talvez não impossibilita, né, a relação sexual, porque ela não depende de um processo de ereção. Agora o homem sim. Então, também pontuamos dentro do conceito de libido a receptividade ao sexo. Pronto, finalizamos a libido. Claro que vamos comentar passo a passo. Aí a gente já parte para ereção, que também você vai pensar em dois aspectos. Você está tendo ereção? Pau tá ficando duro, tá acontecendo de ficar duro, igual uma rocha. Então, isso é uma coisa. Está tendo um processo de ereção? Só que também você vai ter que pensar na manutenção da ereção. Já percebeu que tem fases? E você vai se identificar, né? Pode ser realista comigo, a gente está entre amigos aqui. Quantas vezes, né, por algum motivo você ficou com aquela ereção meia bomba, né? Aconteceu, mas ficou aquele trem molenga, aquele trem bem João do Posto, aquela ereção tão borrachenta. Então, tem um motivo para isso, eu vou te explicar aqui, então fica comigo até o final. Então, ereção, tá acontecendo? Tá mantendo a ereção? Se pergunte isso. Aí a gente começa a passar por um outro estágio muito, mas muito importante da saúde sexual masculina, a ejaculação, que talvez ejaculação atormenta a grande parte dos homens. Como é que está seu padrão ejaculatório? Será que ele está normal? Ele está satisfatório para você? Você está demorando um tempo suficiente para ter uma satisfação sexual durante aquela relação sexual? Porque isso é muito variável. Para mim é um tempo, para você é um tempo, que te satisfaz, pro fulano é outro, enfim. Só que existem indivíduos que começam a desenvolver o que a gente chama de ejaculação precoce. O sujeito é muito rápido, bota para dentro já, rapidinho. Dá 3 pedaladazinhas, estoura a corrente. Então isso tudo, né, deixa o cara com uma baixa autoestima muito grande. Então imagina o cara dentro de um contexto que ele começou um ciclo para melhorar sua autoestima e ele desenvolve uma ejaculação precoce. Então imagina como que fica a cabeça desse sujeito. Obviamente, isso tudo atormenta ele faz com que ele perca o sono. Então, fica comigo porque eu vou te ajudar nesse sentido, seu ligeirinho, papaléguas, com todo respeito, porque eu lido com isso todos os dias. Então, olha só, às vezes você está gozando muito rápido. Existe um cálculo que a gente chama de IELT. O que é o IELT? Botou pra dentro sua jiboia, quanto tempo você dura até ejacular? Lógico, você não vai ficar igual um retardado cronometrando. Mas quanto tempo? Quanto tempo que dura? É segundos? São minutos? É menos que 5 minutos? Teoricamente você é um ejaculador precoce. Tem gente que tem ejaculação precoce, que a gente fala de ejaculação precoce anteroportal. Mulher tá fazendo um striptease pra ele ali, então nem colocou pra dentro. Às vezes ele nem tirou a roupa, ele já ejacula. Agora, como que fica a cabeça desse cara? Como que ele fica a autoestima desse cara? Poxa, eu sou um merda. Eu não consigo possibilitar prazer para minha parceira. Então tudo isso faz com que a autoestima do cara, cada vez decaia. E a gente parte, ou também, acontece também do indivíduo começar a gerar uma ejaculação muito retardada. Ele não goza mais.
Então tudo isso também faz com que a relação ela fica também chata, né? Porque ele não atinge um clímax. Então isso também acaba é passível de tratamento, claro, mas acaba também impactando a autoestima do cara. E também temos o que a gente chama de período refratário sexual. Vamos lá, vou contar para vocês, vocês vão se identificar. Você começou a ter uma relação, ejaculou, então isso tudo, quando você ejacula, você pode perceber que você cria um desinteresse sexual. Por isso que o cara vira pro lado e dorme. Por quê? Isso tem uma explicação até mesmo primitiva, né, e instintiva. Teoricamente, né, instintivamente, e claro, isso não tem um conceito, não tem um cunho machista ou poligâmico, mas primitivamente, né, o cara, ele ejacula milhões e milhões de gametas, né, que são os espermatozoides. Então, se ele ejaculou dentro daquela fêmea, instintivamente, a natureza, ela fala para ele, cara, ó, você não precisa ter mais relação com ela, até porque possivelmente você já a fecundou. Se ter relação, tenha com outra, economize gameta, porque instintivamente você vai viver para dois motivos, ou para sobreviver ou para reproduzir, para a procriação da espécie. Então tudo isso faz com que ele tenha essa atitude. Então, já que você passa por um período refratário sexual, que é aquele período que você ejacula, tem um desinteresse sexual, então quanto tempo que vai durar até você restaurar aquela vontade de ter relação, que é a libido? Tá vendo? É um ciclo para você restaurar e até mesmo ter, né, uma próxima relação. Vai ser minutos? Vai ser horas? Vai ser dias? Então tudo isso também impacta na autoestima do cara, né? Poxa, eu já sou um ejaculador precoce e não tô dando conta nem de dar mais uma. Então, que bosta que eu sou. Então como é que fica a autoestima do cara? Cada vez mais baixa. Então fica comigo que eu vou te dar muitas diquinhas aí a respeito de todas essas questões. Então vamos, já que você entendeu todas essas relações de divisão da saúde sexual, né, de como que isso impacta, né, na autoestima do homem, vamos fazer um histórico. Vamos lá, você vai se identificar. Você era magrinho ou você era um gordinho, você começa a academia, né, dentro daquele contexto de melhora da sua autoestima, com aquela intenção de ficar mais forte. Foi para isso que você entrou na academia. Assume para mim, você não entrou para melhorar a sua saúde. A melhora da sua saúde foi uma consequência, uma coisa que você entendeu dentro do processo. Vamos ser realistas. Pequena parte entrou para a academia para melhora da saúde exclusivamente. Você entrou preocupado com a sua estética. Isso faz parte do nosso instinto de buscar mais a nossa autoestima, se sentir mais bonito, se sentir mais masculino, né? Faz parte do nosso instinto, normal. Então você entrou lá. Obviamente você é um iniciante. Você quer acelerar o processo porque você começa a ter o contato ali com o amigo, com aquele grupo de amigos que está bem mais à frente de você, que começa a falar de uma tal de Durateston, começa a falar de uma tal de Trembolona, começa a falar de uma tal de Oxandrolona e você fica muito curioso. Só que naquele momento, você, frango, magrinho ou gordinho, talvez naquela tentativa de fazer uma transição entre a camisa da Nike e o abadá, porque você ainda não tem uma camisa regata para treinar decentemente, você fica naquela curiosidade. Poxa, que é isso, hein? Eu sei que bomba mata, eu sei que bomba é coisa ruim, mas os caras estão aí, os caras estão cada vez melhores. E o objetivo um físico daquele amigo meu, né? Ter um físico semelhante. Então vou começar a pesquisar. Então o cara começa lá, o Dr. Google, me conta o que é oxandrolona. Aí ele conta que a oxandrolona é um derivado de DHT que tem a função anabólica androgênica para tratamentos não sei o que é utilizada dentro de contextos abuso para estética, dentro do fisiculturismo, etc. Então ele começa a se alimentar cada vez mais de informação. Tudo bem. Então nesse sentido, agora ele passa por um outro estágio, que ele começa a quebrar objeções dentro da cabeça dele. Quebrando objeções do tipo...
Mas será que se eu utilizar isso vai me fazer mal? Será que isso vai fazer mal para o meu fígado como tanto falam, né? Será que vai me dar um câncer? Será que vou ter problema de coração? Então ele começa a quebrar as objeções. E o atleta, obviamente, quando ele começa também dentro de um contexto de acompanhar cada vez mais conteúdos, né? Ele começa também a alimentar de conteúdos ali de atletas de fisiculturismo que tem a utilização dentro do esporte dele, né? Até porque faz parte, não vamos ser hipócritas. Então ele almeja o físico do Brandão, ele almeja o físico do Sebum, então ele começa a se alimentar de vídeos de treino, de vídeos informativos, enfim. Até que ele decide, eu quero dar o primeiro passo. Então ele já volta para aquele amigo e já pergunta para ele, tá, eu quero fazer um ciclo tal, o que você acha de fazer um ciclo assim, assim, assado? Não, bota isso, bota um enantato, bota uma trembo, uma boldenona. Eu faço o pedido aqui com o meu contato porque é de confiança e o cara ainda ganha uma margem ali em cima dele, enfim, ele começa a utilizar. Então, qual que foi a lógica, né? Eu te contei a jornada, mas por que ele chegou até esse ponto? No sentido de melhora de autoestima. Agora imagina, ele, ao buscar autoestima, ele tropeça ainda com a melhor das intenções, dentro dessa busca de autoestima, ele acaba tropeçando em algum colateral que vai prejudicar a sua função sexual. Uma coisa muito importante, talvez uma das mais importantes para o homem, que está ligado com a sua masculinidade, com a sua virilidade, então ele tropeça diante desse colateral. Como é que ele se sente? Vamos ser honestos. Pensa aí mentalmente, como é que você se sentiu diante de uma brochada, diante de uma ejaculação precoce? Pois é, então acabou que impactou cada vez mais e você ficou pensando, né? Será que vale a pena eu continuar esse uso? O que eu tenho que utilizar? Então chega aí um tal de Dr. Jorge que vai te dar informações riquíssimas. Pessoal, vamos lá. Deixa eu só contextualizar para vocês aqui o que você vai pensar dentro desse processo. Não sei se está conseguindo ver, mas eu vou tentar traduzir para vocês. Olha só, quando você pensa no set point, né, numa balança dentro da saúde sexual, mas porém mais voltada para o processo de libido, você vai pensar que tem fatores que estimulam a libido e tem fatores que inibem o processo de libido, né? Então isso tudo você vai ter que pensar. Claro, não são só esses, mas esses acabam sendo os principais dentro de cada grupo, que é preciso, lógico, que esteja dentro de um contexto de equilíbrio. O seu corpo, ele funciona fisiologicamente, o que a gente busca é o equilíbrio, é a homeostase. Então vamos lá, olha quem que é uma tríade muito importante aqui à sua esquerda, dentro de um processo de estímulo do processo de libido. A tríade testo, estradiol, progesterona. Deixa eu só retornar aqui. Dr. Jorge, sabe aquele comentário que você sempre ouve? Que eu sempre respondo uma caixinha de perguntas relacionadas a isso? Dr. Jorge, mas eu comecei a usar uma testosterona e a minha libido não melhorou, ou a minha libido caiu. Meu amigo, libido não depende só de testosterona. Ela depende de muitas e muitas coisas. E olha aqui naquele gráfico que eu já volto para você, naquele esquema, olha que só colocaram algumas das principais, porém são coisas que digamos que sejam orgânicas, são fisiológicas, bioquímicas. Olha que esse gráfico ele não levou em consideração coisas externas. Então sempre ao deparar dentro de um processo que você está com algum tipo de disfunção sexual, seja de libido, ereção, ejaculação, tempo refratário sexual, qualquer coisa, pense sempre de forma macro para você chegar na micro. Ou seja, vamos lá, deixa eu esquecer o meu orgânico, vamos pensar no que está acontecendo em geral. Eu tô num relacionamento bacana? Não, cara, já não gosto dessa mulher, ou mulher que me dá trabalho, ou mulher, não tenho tesão mais nessa mulher.
Então tá vendo? Ó, um problema de relacionamento faz com que você perca a vontade de ter relação, pelo menos com aquela pessoa. Então é aí que a gente faz algumas perguntas chaves. Vamos lá. Você tá tendo falta de vontade de ter relação? Sim. É com uma pessoa específica ou é com todo mundo? Cara, acho que é com uma pessoa específica, porque quando eu chego lá na casa, a dona Maria, eu olho pra ela assim, nossa, que preguiça. Mas quando eu vou pra rua, às vezes eu vejo uma mulher na rua, né, dá aquela vontade, eu vejo um filme pornô, eu assino uma conta premium lá do Xvideos, né, enfim. Eu sei que você faz isso. Enfim, então, aí a gente começa a pensar que seja um problema no relacionamento. Agora, vamos imaginar que você fala assim, não, é qualquer um. Pode colocar a mulher mais bonita aí que não vai. Aí a gente começa a pensar em, vamos fechar a conta, vamos agora pesquisar mais. Você vem passando por alguma situação de estresse? Por quê? Vamos supor, você tá aí com um familiar, aí por exemplo, igual o que tá acontecendo muito, você tá com um familiar aí, infelizmente, numa situação muito ruim aí de Covid, né, que tá internado, tá tendo complicações. Cara, vamos ser honestos, diante de uma situação dessa, você vai, o seu corpo, ele vai pensar em sexo, velho? Não. Então o problema não tá sendo com você. Eu entro no trabalho 5 horas da manhã e saio às 9 da noite. Cara, cansaço? Véi, se você tá cansado e sexo é uma atividade que acaba tendo um gasto calórico muito alto, uma demanda energética muito alta, cara, seu corpo vai economizar energia. Ainda que reprodução é uma coisa importante que ele pensa, mas ele vai economizar energia, entende? Então tudo isso, cara, se você tá doente, o processo de doença foca a energia, né, toda a bioenergética para o combate daquele patógeno, por exemplo. Então tudo isso você vai ter que pensar. Mas vamos supor que você chegou, né, num patamar que você concluiu que, não, o problema é comigo, né? O problema é comigo. Aí você começa a pensar nessa figurinha aqui, nessa figurinha que está relacionado aí com os principais fatores. Deixa eu só isso. Os principais fatores. Espera aí que saiu para mim. Só um minutinho. Os principais fatores que estão relacionados aí ao processo de estímulo, né, do desejo sexual. Cara, dopamina, que é um neurotransmissor muito importante aí dentro do processo de libido. Norepinefrina, muito importante. Melanocortina, né? Por isso que, né, quem toma sol tende a ter uma libido melhor. Ativação ali de melanócitos. E existem hormônios que têm receptores de melanocortina. Principalmente, existem 5 tipos de receptores de melanocortina, né? Então, principalmente tipo 1 e tipo 4 estão relacionados com esse estímulo sexual. Você nunca ouviu falar de um peptídeo chamado bremelanotide? Ou um peptídeo chamado de melanotan 2? São peptídeos que atuam nesses receptores e inclusive estimulam o processo de desejo sexual. A ocitocina, né, que é um hormônio que é produzido na neurohipófise, na hipófise posterior, atua nesse processo. Mas olha que interessante a tríade: estrogênio, testosterona e progesterona. Então, sabichão, então, o inocente, quando você fala pra mim que está usando o texto, mas a libido melhorou, você não está levando em conta esses fatores. E agora vamos olhar a respeito do turn-off, né, de fatores que inibem o processo de libido. Olha a serotonina. Serotonina, digamos que é um neurotransmissor que dá uma sensação de bem-estar, dá uma sensação de prazer, mas querendo ou não, é um neurotransmissor broxante. Opioides, prolactina, é um hormônio broxante. Tem sua função? Tem. Produção do leite, mas está relacionado com a inibição sexual. Então, por isso que, ao deparar com um desbalanço no sentido de mais fatores inibitórios e menos fatores estimuladores,
o indivíduo acaba se tornando aí um indivíduo com uma disfunção sexual. Só que também não quero achar que a balança tendendo a numa libido cada vez melhor, que seja uma coisa necessariamente boa. Não é. Por quê? Você pode até criar um processo de um problema dentro do seu relacionamento, né? Diante de todas as facilidades que hoje tem. Então tudo isso a gente tem que sempre ponderar. Só que qual que é o nosso papo de hoje? Relação à disfunção erétil. A relação de broxar, relação aí relacionada ao esteroide anabolizante. Que eu vou trazer para vocês um outro esqueminha. Olha só, foca para mim na direita, na bolinha de vasocongestão. Existem fatores que vão atuar ali naquele processo de vasocongestão. Só que também existem fatores que inibem. A própria serotonina, não sei se você tá vendo ali na forma de 5-HT. Inibe o processo de vasocongestão, ao passo que o óxido nítrico, né, vai ativar. A norepinefrina ativa o processo de vasocongestão, deixando o seu pênis com uma irrigação melhor. Claro que, por exemplo, a própria testosterona e o estradiol, quando estão em equilíbrio, vão estimular o óxido nítrico, e esse óxido nítrico, por sua vez, estimula o processo ali de vasodilatação, permitindo um maior fluxo para aquela região do pênis, que não deixa de ser um grande vaso sanguíneo. Olha uma coisinha muito importante que a galera não leva em consideração: VIP. E se você começar a levar em consideração, você também vai ser VIP, você vai fazer parte de um grupo VIP, que é o peptídeo vasoativo intestinal. Então, olha só, se é um peptídeo vasoativo, ou seja, tem uma ação no vaso intestinal, ele é produzido no intestino. Um intestino saudável teria, né, condições de manter níveis adequados do VIP, e esse VIP atuaria no processo de vasocongestão. Então existem técnicas, né, para a gente melhorar o intestino, para justamente proporcionar essa liberação de VIP. E que VIP também, o VIP, né, o próprio tadalafila, né, que tem ali a inibição da fosfodiesterase do tipo 5, que vai deixar GMP cíclico mais biodisponível, e esse GMP cíclico tem um potencial vasodilatador, o tadalafila estimula o VIP. Então tem essa via secundária de estimular a vasocongestão. Existe uma coisa chamada prostaglandina E, né? Uma prostaglandina E atua ali dentro do processo de vasocongestão, melhorando o fluxo. Prostaglandina E, de forma sintética, você acha em medicamentos, por exemplo, um medicamento chamado alprostadil, que antigamente era uma injeção na cabeça do pênis, mas hoje é tipo uma canetinha. Imagina aquelas canetinhas tipo... como é que eu posso dizer? Tipo Bepantol, né? Tipo Cicatricure, né? Então, aquelas canetinhas, então o cara coloca um gelzinho dentro da uretra, né? O buraquinho da cabeça do pênis. Então, é um análogo de prostaglandina. Quem usa isso muito é ator pornô. É uma coisa assim, né? É uma coisa assim que é forte. Tanto é que o cara não pode usar todo dia, senão pode cursar com priapismo. Só que acaba sendo um tiro de canhão, né? Um tiro de canhão que às vezes, né, dentro do consultório tem que passar. É caro, né? Mas é uma coisa que funciona. E fibras colinérgicas, né? Fibras colinérgicas, olha só. Opa, apertei errado. E fibras colinérgicas. O que acontece? Dentro do processo de sistema nervoso, no seu sistema nervoso, existe uma parte do sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Por exemplo, sabe quando você joga uma luz na sua pupila e ela dilata? Você quis que isso acontecesse? Não. Então, isso aí foi mediado pelo seu sistema nervoso autônomo, que é algo que você não tem muito controle, concorda? Então, olha só. Tem uma parte do seu sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que isso aqui você estudou na escola,
Você pode não lembrar, mas você estudou. Sistema nervoso autônomo, que tem duas subdivisões: sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, que é mediado pela acetilcolina, vai mediar a ereção. E o sistema nervoso autônomo simpático, que é mediado pela noradrenalina, vai mediar a ejaculação. Noradrenalina é uma catecolamina, liga em receptor adrenérgico. Por isso, quando você ejacula, você tem uma leve taquicardia por essa liberação grande de noradrenalina. Então, às vezes, o indivíduo é muito ansioso, acaba passando de forma mais rápida para o sistema nervoso autônomo simpático. Esteroides, por exemplo, como boldenona, faz com que degrade mais a acetilcolina. Por isso que às vezes o indivíduo está usando uma boldenona, ele tem às vezes uma ereção meia bomba. Não estou generalizando. Eu só estou te falando que a gente consegue provar por estudos em relação a isso. Então tudo isso a gente vai ter que pensar, né, que existe essas subdivisões. Uma coisa que é muito importante, né, que como eu falei, os indivíduos eles acabam fazendo as coisas muito por conta, né, acabam fazendo assim, de forma totalmente aleatória, porque o amigo falou, porque eu li ali dentro de um fórum. Eles ficam com medo de vários colaterais, ou seja, eles querem ter o bônus, mas eles querem não ter o ônus. E isso não tem nada de errado, mas pelo menos saiba controlar o ônus, o prejuízo. Então eles ficam muito com medo do processo, por exemplo, que eu falei lá no começo da nossa live, a respeito de ginecomastia. Por quê? O indivíduo que ele começa a ficar com uma biloquinha aqui quando ele coloca uma camisa branca, tira a masculinidade dele, pelo menos a cabeça dele. Ninguém vai morrer de ginecomastia, não tem um potencial letal. A pessoa vai morrer de outra coisa, vai morrer com aquela ginecomastia. Só que imagina como que fica a cabeça do sujeito quando ele cria uma biloquinha aqui. Então isso tudo faz com que ele tenha muito medo e abuse de inibidor de aromatase. Como eu falo para vocês sempre, a testosterona ela sofre conversões. E uma delas é o processo de aromatização pela enzima aromatase, que ela se converte em estrogênio. Que eu te falei aqui que o estrogênio ele é importante ali para libido. Olha só, não tem um estrogênio aí? Então esse cara ele fica com muito medo desse processo de ginecomastia por aumento de estrogênio. Aí começa a abusar de anastrozol, de letrozol, de hexamestano, jogando o estrogênio lá embaixo. Então ainda que ele está com a testo alta, só que o estrogênio está muito baixo. Então ele vai reclamar de queda de libido. Só que também ele começa a reclamar disso daqui, ó, queda de ereção. Por quê? O estrogênio estimula o óxido nítrico e esse óxido nítrico atua no processo de vasocongestão, estimulando o processo de vasocongestão, dilatação do pênis, proporcionando um pênis mais ereto. Aí que não acontece o pênis não ocorrer a ereção ou não manter. E uma vez que ele tem, vira um ciclo vicioso. Por quê? Ele já passa a evitar outras relações porque ele fica com medo de ter aquele processo de novo e sofrer aquele constrangimento. E isso vai cada vez mais zoando a cabeça dele. Por um simples fato de lá atrás ele começar a abusar de inibidor de aromatase. Existe também esteroides que, uns mais, outros menos, começam a fazer baixa de dopamina. Que, como eu te falei, dopamina, olha só, lá na sua esquerda, dopamina ativa a libido. Só que toda vez que eu caio dopamina, eu aumento prolactina. Então olha que situação complicada. Eu perco um componente que estimulo e estimulo um componente que inibe, minha libido começa a cair. Por exemplo, esteroides das classes dos 19-nor. Nandrolona, trembolona. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Então tá vendo, pessoal? Acaba que a gente tem que ter alguns remanejos relacionados aí a essas questões. Como eu falei para vocês, né, e falei também em outras situações, o excesso androgênico
pode predispor a um processo de ejaculação precoce. Não estou generalizando, eu estou falando pode, porque existe uma explicação fisiológica que não vem ao caso, porque vai depender de receptor de serotonina, e essa aqui não é uma aula técnica, né, para a gente proporcionar para vocês. Mas saiba que isso pode acontecer, levando o indivíduo que do nada começa a desenvolver ali um processo de ejaculação precoce, e isso causar tanto impacto na autoestima dele. Então tá vendo que cria uma gama de problemas que lá atrás, com aquela ânsia de melhorar a autoestima, ele começa a utilizar um ciclo de esteroide, só que devido a mau remanejo, ele começa a colher colaterais que vão impactar cada vez mais negativamente a autoestima dele. Então ele passa a se questionar, será que vale a pena eu continuar? Que bosta que eu sou, que merda. Vai ficar com depressão, ansiedade, então isso tudo eu tô aqui para te ajudar. E para te ajudar cada vez mais, né? Por isso que eu desenvolvi a semana Impacto Anabólico, que é a semana que vai acontecer entre os dias 7 a 14 de junho, pertinho, daqui uns dias. Doutor Jorge, o que é essa semana Impacto Anabólico que você está falando todo momento? Beleza, é uma semana que eu quero te ajudar cada vez mais, com aulas gratuitas durante a semana inteira. Então, basta você, na hora que a gente acabar aqui a live, você se inscrever na Semana Impacto Anabólico. Existe um link que está na minha bio. Basta você clicar lá rapidinho, em poucos segundos você se inscreve e já estará recebendo as informações necessárias para a participação. Você vai receber aulas comigo, onde nós vamos falar, te dando spoiler aqui. Vamos falar a respeito de como que os hormônios esteroides anabólicos funcionam. Eu vou falar como que é feita uma TPC de qualidade. Por que de tanto preconceito? Vou te dar um outro olhar a respeito do esteroide. E principalmente eu vou focar em controle de colateral, que é algo que você teme, é algo que você fica receoso, que você não tem a segurança e a certeza de falar, eu estou no caminho certo. Então é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Então por isso que eu desenvolvi essa Semana Impacto Anabólico, que mais uma vez é um evento online, gratuito, você não vai pagar nada. Se inscreva lá para você ter essas aulas comigo. Aulas muito mais ricas, né, mais volumosas a respeito de como funciona todos esses processos. E tudo isso para mudar completamente a forma como você encara o esteroide anabolizante. Eu quero te dar uma outra visão sobre isso, um outro olhar, te falar coisas que você não sabe, mas também falar coisas que você está careca de saber, mas para você enxergar de um outro ângulo. Para você falar, realmente começa a fazer sentido. Então não perca essa oportunidade, se inscreva na Semana Impacto Anabólico, que vai ser uma semana muito, mas muito produtiva, que a intenção realmente é contribuir aí com o seu conhecimento, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no que mandaram aqui para mim. Eu vou pegar aleatoriamente aqui, vamos lá. Como a boldenona atua e qual o potencial androgênico dela? É assim, acho que aqui não fala o nome, né? Porque é anônimo. Bom, é assim, todo esteroide anabólico androgênico, ele é uma derivação direta ou indireta da testosterona. Então, só dando uma pincelada aqui, existem esteroides que são derivações ali da testosterona no sentido de tirar o grupamento metil do carbono 19, então por isso que a gente chama 19-nortestosterona, que vai estar relacionada com o efeito progestagênico. A testosterona, como eu falo sempre, ela tem uma metabolização em dihidrotestosterona, então tem derivados de dihidrotestosterona, a famosa DHT, derivados de DHT. As próprias testosteronas, né? E quando eu falo testosteronas, quimicamente, farmacologicamente, eu estou errado. Tecnicamente é melhor eu falar aqui as várias apresentações de testosterona. Porque testosterona é testosterona. E deixa eu te dar um papo aqui. Quando alguém te falar que testosterona bioidêntica, é balela, tá? Testosterona é testosterona, é a cópia molecular do hormônio que você produz. Então ela pode ter em várias apresentações. Então esse papo de bioidêntica, balela, é para te vender. E existem
modificações muito sutis na molécula de testosterona. Uma delas é para a gente formar a boldenona. Bold, ou você conhece comercialmente como Equipós, Equibucha, Equiforte, né? Então, como que a gente forma a boldenona? Cara, simples. Pega a molécula de testosterona, coloca uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2. Toda dupla ligação nesses carbonos, você diminui a androgenicidade, diminui a estrogenicidade. Só que você não mexe no potencial anabólico. Então, por isso que a boldenona, ela, respondendo a sua segunda pergunta primeiro, ela anabolicamente, ela é igual a testo, só que androgenicamente, ela tem um potencial em torno aí de 50% da testo. Ou seja, o metabólito androgênico dela teria uma menor força de ligação no receptor. Como ela atua? Da mesma forma que a testo, se ligando em receptor androgênico, causando os seus efeitos, né, os diversos efeitos. Só que a boldenona, pequenas modificações fazem grandes diferenças. A boldenona, ela tem vários prejuízos, né, colaterais, né, que a testo não causaria tanto. E um colateral, por exemplo, muito importante da boldenona acaba sendo as alterações de humor que ela possa causar. E existem explicações para isso. Eu até dei, né, o aumento de expressão de acetilcolinesterase, que vai diminuir a acetilcolina. E a acetilcolina, dentre as várias ações, ela atua na cognição, né? Então, isso tudo acaba prejudicando aí o indivíduo. Então, um humor muito irritado, né? Ela tem um processo aí de aumento de fome, então por isso que ela acaba sendo boa, né, dentro de um contexto de off. Mas também pode ser utilizada dentro de um cutting, né? Porque pensando na menor estrogenicidade, menor formação de estrogênio possibilitaria aí um processo também reduzido de retenção de líquidos, né? Então isso é bem-vindo dentro de um processo de cutting. Bom. Tem algumas perguntas aqui que a galera faz que, tipo assim, acaba sendo difícil a gente responder, porque é assim, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo, né? Então não tem nem diálogo, né, pra gente, nem respaldo aqui pra gente debater. É verdade que o uso de anabolizantes causa resistência periférica à insulina? Sim e não. Vamos lá. É verdade que o uso de esteroide anabolizante causa resistência periférica à insulina? Primeira coisa, você vai olhar isso de uma forma multifatorial. Antes de eu te falar fisiologicamente, multifatorial. Às vezes o cara, ele tá usando uma testo e ele tá chamando no carbo. Se ele tá chamando no carbo, ele vai piorar, né? E principalmente se ele estiver comendo muito em excesso, ele piora a resistência à insulina dele, concorda? Só que aí é aquele negócio, papagaio come milho, periquito leva a fama. Foi a testo ou foi o carbo em excesso? Então isso tudo você vai ter que levar em consideração. Mas deixa eu ser mais técnico para você. No homem, observe que sempre quando eu vou explicar alguma coisa, eu não falo sempre, nunca, eu falo assim, normalmente, dificilmente. No homem, normalmente, a testo melhora a sensibilidade à insulina. Por quê? Insulina é um hormônio que você produz lá no seu pâncreas. Qual que é a função da insulina? Várias, mas para o nosso contexto aqui, ela bota a glicose para dentro da célula, ela tira da corrente sanguínea e fala, opa, vem para cá. Só que ela faz através de sinalização. Ela se liga no receptor, esse receptor manda um sinal para uma proteína chamada GLUT4 pegar e botar para dentro da célula a glicose. Dentro dessa sinalização, existe um estímulo androgênico. Então, a questão de androgenicidade ajuda nesse processo de sinalização da insulina.
Por isso que vem surgindo cada vez mais evidências de que no homem idoso, uma testo que vai caindo vai deixando ele mais susceptível ao processo de desenvolvimento de um diabetes, ok? Já na mulher é um pouquinho diferente. Basta você lembrar da fisiopatologia da SOP, da Síndrome dos Ovários Policísticos. Uma mulher que está chamando no andrógeno, em dose alta, qualquer hormônio androgênico, essa mulher, ela tem um ciclo menstrual, não tem? Ou seja, ela tem uma produção hormonal que vai ser produzida em ciclos para justamente mediar todo o processo de menstruação, ovulação, TPM dela. Ótimo. Então essa mulher, ela produz testosterona? Produz. Essa mulher, ela produz estrogênio? Produz. Mas você concorda que o estrogênio, e aí, por incrível que pareça, a mulher tem mais testo do que estrogênio, tá? E o homem também. Só que o estrogênio, até porque a testo está em nanograma e o estradiol está em picogramas, na casa de 1000 a menos, tá? Ela tem na casa de 1000 a menos de estradiol do que testo. Só que o estradiol é muito importante, né? Tem uma significância maior para a mulher. Então, às vezes, essa mulher, ela tá chamando no andrógeno. E ela perde o equilíbrio andrógeno-estrógeno, principalmente tendendo ao aumento androgênico e uma baixa estrogênica devido à inibição de eixo. Uma das funções do estrogênio é melhora da sensibilidade à insulina. Então, por isso que essa mulher passa a ter um processo de desenvolvimento de resistência à insulina, né, pós-utilização abusiva, sem controle de esteroide anabólico. Não é todo caso, mas é uma coisa assim que é mais fácil acontecer na mulher do que o homem. E isso acontece dentro do processo de SOP, né? O que é a SOP? Qual que é o contexto fisiológico da SOP? Uma resistência à insulina, principalmente ali, até mesmo a nível ovariano, que cursa com padrão androgênico, né? Então, por isso que a mulher tem desregulação menstrual, tem aumento de espinhas, aumento de oleosidade da pele, obesidade central, inibição do eixo, HPO. Essa mulher tem também queda de cabelo, né? Então, tudo isso acaba... E cistos, né, nos ovários. Então, isso tudo acaba favorecendo a resistência à insulina na mulher. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui. Meu querido Ricardo Jerônimo, de Portugal. Eu quero marcar uma live com você, meu amigo, pra gente comentar dos campeonatos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Igual eu te falei, eu tenho que pescar aqui as perguntas, porque a galera... Ah, tá, isso aqui é bom. Porque a galera pergunta muito a respeito assim, se pode, se não pode usar, e, né, fica vago a nossa resposta. Para quem tem muita tendência à acne, seria boa estratégia usar no ciclo 20 mg de Roacutan dia sim, dia não? Vamos lá. Tem muita tendência à acne, vamos entender por quê. Isso aí, meu amigo, vamos combinar assim, nós temos que combinar um outro horário por causa do fuso horário, porque senão fica muito tarde, né, pra você. Com certeza aí, deve ser o quê? 5, 6 horas a mais, né? 3 horas a mais, não lembro. Vamos lá. O que eu ia falar? Acne. Quando você pensa em acne, você tem que também pensar em fatores multifatoriais, né? Mas dentro do contexto de esteroide, dentro do contexto de um ciclo, você vai pensar em 3 fatores. O andrógeno, a própria carga androgênica vai desenvolver a glândula sebácea, beleza? Tem esse desenvolvimento. O estrogênio, às vezes esse cara não está fazendo um bom controle estrogênico, então o estradiol, ele causa um processo também de desenvolvimento do sebócito.
e aumentando também, né, a produção de sebo. O andrógeno faz mais a produção de sebo, tá? Só que o estrogênio acaba modulando, fazendo uma reação imune ali. Por isso que cria um padrão de inflamação nessa acne. E também a gente tem que pensar também na dieta, tá? A dieta, você vai ter que fazer um controle de carboidratos, até porque carboidrato em excesso causa um aumento ali tecidual daquela região. Lembra que o aumento de insulina pode fazer reação cruzada no receptor de IGF-1, que IGF-1 tem uma função de crescimento tecidual. Então, insulina pode agir no receptor de IGF-1, IGF-1 pode agir no receptor de insulina, né, porque existem receptores híbridos. Então, pode ter um crescimento tecidual. Uma alimentação, às vezes, muito inflamatória pode desenvolver o processo de acne. Um aumento de ingestão de lipídios pode desenvolver o processo de acne. Até porque, imagina que o lipídio, olha quem come muita pasta de amendoim, pula muita espinha para fora, porque está dando substrato ali para a formação de sebo. Esse sebo vai servir de papazinho ali para a bactéria que está ali na pele e acabar desenvolvendo um processo inflamatório ali e desenvolvendo um processo de acne. Má higienização pode desenvolver, outros fatores também pode desenvolver, né? Não tem esse conhecimento tão aprofundado de dermatologia. Mas você vai ter que pensar basicamente nesses fatores. Vitamina do complexo B, né? Excesso de B12, B9 pode causar também o desenvolvimento de acne. Então, pense sempre de forma multifatorial. Só que a isotretinoína, quando a gente descarta, né, todos esses fatores, às vezes o indivíduo tem que usar ali uma isotretinoína, por exemplo, ela é uma medicação ainda que tem um efeito teratogênico, né? Então, por exemplo, a mulher grávida não pode utilizar, por isso que quando vai passar para a menina, ela faz ou bota um anticoncepcional ou faz um termo ali que ela não vai engravidar, né? Porque tem problema ali pro bebê. Agora no homem, né, a gente vai ter que lembrar que ela ainda que ela tenha muito colateral, desde um aumento ali de lesão hepática, né? Por isso que tem que fazer um controle hepático. Ela tem uma piora importante do perfil lipídico, só que acaba sendo uma droga relativamente segura, né? Então, se você tiver nas mãos de um bom profissional que tem essa segurança de bater o martelo e falar, eu sei te controlar, descartou vários fatores que possam ser melhorados na dieta ou um controle melhor desse uso de esteroide. Você está dentro de um processo de uso de injetável, porque às vezes quando você está usando oral, você pode prejudicar mais essas lesões hepáticas e a piora do perfil lipídico. Então, dependendo, pode ser, né, que é um processo que a gente chama até uso off-label da isotretinoína, você usar numa dose mais baixa, né, mais espaçada, e isso permite até utilizar por um tempo mais prolongado. Então isso pode, em alguns casos, ser associado sim, por incrível que pareça, né? Então pode acontecer. Vamos ver aqui. Quais foram? Como assim? Tá. Beleza, ótimo. Isso aqui é bacana. Que exames vale a pena pedir antes de início de um ciclo em homem e mulher? Colegas exageram, penso. Eu não sei quem perguntou, se foi homem, se foi mulher, então meu amigo ou minha amiga. É importante também, vamos lá, o que eu gosto de fazer? Lógico, a gente tem que entender, né, que o indivíduo está utilizando, né, comorbidades para a gente ir acompanhando. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o indivíduo ele é rígido, né, ele é saudável. Vai depender do que é interessante administrar nesse indivíduo para você fazer um acompanhamento. Mas o que é, vamos falar assim, o básico do básico do básico do básico.
texto, tanto o texto total quanto o texto livre, para você fazer um acompanhamento, né, dos níveis de testosterona, até porque, né, de forma assim até mesmo primitiva, né, vai colocar ali pelo menos um texto para ele. O estradiol é bacana você dosar, porque vai ter o metabolismo, né, através do processo de aromatização, então para ver se está sendo controlado, né, o nível estrogênico. O LH e o FSH, peça só da primeira vez, né, só para ver como que tá antes, porque ele vai ser inibido, né, com a utilização. Então, dentro do acompanhamento, nem adianta. Depois, no pós, até pode ser acompanhado, mas para quem pedir uma coisa, às vezes o cara nem tem plano de saúde, vai fazer tudo no particular. Para que você vai pedir hormônio luteinizante e folículo estimulante se você tem certeza que dentro do ciclo ele vai zerar? Entende? Não faz sentido. Gosto de pedir um perfil lipídico, né? Para ir acompanhando esse processo de baixa de HDL, se está sendo importante ou não. Um hemograma para ver se o hematócrito está aumentando ou não. Peço função renal, função hepática e tanto lesão também hepática, porque, claro, isso vai ser um direcionamento para a gente, principalmente quando coloca oral. Um cortisol é bacana. Então, isso acaba sendo o básico do básico do básico, tá? O básico do básico do básico, porque tem que se olhar mais coisas. Mas o que eu gosto também de pedir? Exames de imagem, né? Além de todo o exame de sangue, peço exames de imagem, até mesmo para o meu respaldo. Vamos supor que eu peço um exame de imagem e esse cara venha com um nódulo hepático. Tem um nódulo, vamos pensar que foi um hemangioma. O hemangioma é uma coleção de vaso sanguíneo no fígado que é benigno. O cara não vai morrer disso, entende? Então se eu peço e vem, eu falo, tá vendo? Você já tem isso aqui. Então ainda que você vai fazer o uso, entenda que você já tem, certo? Porque vamos imaginar que eu não peço um exame de imagem, ele já tem um hemangioma, só que daqui uns 5 anos ele faz por algum acaso um ultrassom e verifica que ele está com hemangioma. Ele já tinha, mas não sabia, mas daqui 5 anos ele faz um exame e vê que ele tem. Ele vai ter certeza que fui eu que causei esse hemangioma. Então é uma coisa até mesmo de respaldo, né? Um ecocardiograma é bom, um ecoeletro, para a gente ver também a função cardíaca. Mas a gente tem que destrinchar, né? Bom ver um cortisol, bom ver, por exemplo, uma DHT, é bom ver os níveis de vitaminas, né? Mas se fosse o básico do básico do básico, eu te falaria, né, aqueles hormônios, né, aqueles exames primários, tá? Vamos fazer a última aqui. Vamos ver aqui. Isso aqui é bom. Posso fazer o uso... Então, o problema é essas perguntas, né? Posso fazer o uso de esteroide fazendo tratamento de embalsamento com antidepressivo, né? Vamos melhorar essa pergunta, né? Tem relação ao uso de esteroide com antidepressivo? Não é uma contraindicação, né, de uso. Às vezes o cara tá dentro de um processo de um tratamento, né, usando antidepressivo, e às vezes ele precisa estar utilizando esse antidepressivo, né? Então não contraindica o uso de uma texto, de um derivado. Porém, quando você pensa que níveis suprafisiológicos de andrógeno altera o humor, oscila o humor, perde o padrão de estabilidade de humor, a gente vai ter que ponderar risco-benefício, né? E saber se isso está sendo interessante ou não para o paciente, né? Então é importante aí a gente discutir a respeito de tudo isso, né? Então não é uma contraindicação, porém liga-se uns 300 sinais de alerta aí para cada pessoa, né? Porque às vezes ele é um cara muito irritado, é um cara que pode predispor, desencadear vários surtos nele e causar um problema social, até mesmo físico, orgânico para ele. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço aí a participação de todos até aqui.
Espero que vocês tenham entendido, né, essas questões a respeito de disfunção sexual que pode ocorrer com esteroide. Não julgue, né, somente o esteroide, avalie dentro de um contexto multifatorial, né, por que você está tendo aquela disfunção específica. Eu entendo você que isso impacta extremamente na sua autoestima. Tá com esse problema, procure ajuda o mais rápido possível, né, para que realmente faça essa abordagem aí e você tenha a melhor, né, saída possível, né, e tenha mais qualidade. Beleza? Mais uma vez, pessoal, eu te convido a participar da semana Impacto Anabólico, que é uma semana que vai acontecer entre os dias 7 a 14 de junho, daqui a alguns dias. Uma semana que vai ser online e 100% gratuito, onde você vai ter aulas comigo em outra plataforma, aulas a respeito de questões muito importantes dentro do processo de uso de esteroide. Como que ele funciona, por que tem tanto preconceito, qual é a melhor forma de fazer TPC e principalmente como é a melhor forma de controlar cada colateral. Velho, olha que riqueza de detalhe, coisas, né, que eu cobro, né, dentro do meu consultório para fazer. Eu tô te ensinando. Então não perca essa oportunidade, né? Se inscreva, existe um link na minha bio, se inscreva, porque eu tenho certeza, nessa semana Impacto Anabólico, você vai sair ressignificado. Eu vou mudar completamente a forma como você encara o esteroide anabolizante, te dando um outro ângulo de visão, uma outra forma de visão, né, a respeito dessas substâncias. Eu agradeço a sua participação, tenha todos aí um bom feriado amanhã, descansem, produzam também, é uma coisa boa também. E muito obrigado, né? Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela interação e eu de coração espero estar contribuindo aí com cada um de vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau.